Carlos, por favor, você pode nos contar como é que está o panorama do ponto de vista da saúde? Quais são as perspectivas, os limites? Claro, tá certo. Não são das melhores, mas a gente está trabalhando para que a gente consiga vencer essa situação tão grave que a gente está passando, né? Em primeiro lugar, meus agradecimentos ao Ateliê Ecoar pelo convite, aos colegas que estão participando. A todos e todas, uma boa noite a essa grande maioria de todas que eu vejo aqui, e boa noite ao nosso grupo menor de todos, pelo menos pelas fotos, né? Mas espero que a gente tenha uma boa roda de conversa, que a gente possa mais dialogar do que está falando. Gostaria de escutá-los muito, né? E acho que Simone fez uma introdução que é de muito questionamento mesmo. Eu também provavelmente não trarei respostas, eu estou assim pautando muito mais perguntas, questões, que a gente possa talvez construir alguma ideia, por exemplo, a partir dessa roda de conversa que a gente está tendo e nos nossos locais de trabalho, que essas rodas também possam se instituir como uma rotina de pensar o que a gente tem a fazer, como perguntar, como responder e que saída a gente procura, né? Esse tema volta às aulas, hoje é de uma complexidade muito grande, né? Não é mais simplesmente voltar às aulas, né? Eu acho que a gente está, para trabalhar o contexto, na semana que vem, dia 26, a gente faz 1 ano do registro do primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil, né? Então, a gente foi atropelado por uma crise sanitária extremamente grave, quer dizer, comparada, por exemplo, à gripe espanhola, no início do outro século, estamos agora, nos anos 20, enfrentando esse Covid-19, que me parece que até comparada às epidemias anteriores, uma das mais sérias e uma das mais graves, né? Que vem se agravando por algumas ausências políticas e definições claras de enfrentamento dessa pandemia. Eu pertenço ao Centro Brasileiro de Estudo da Saúde, é uma entidade da área de saúde pública, que se juntou a várias outras instituições da saúde pública preocupadas com a falta de um planejamento de enfrentamento da pandemia do Covid-19 no país. Então, essas instituições se reuniram e apresentaram ao Conselho Nacional de Saúde, que aderiu, uma proposta para que fossem tomadas medidas. Quer dizer, é possível ter estratégia de enfrentamento dessa pandemia, tá? No meio do caminho, a gente notou que esse plano feito pela saúde não tinha tocado nessa questão das aulas presenciais nas escolas, creches e tudo mais. Então, nós juntamos com um grupo de entidades da educação e começamos a discutir como enfrentar isso. E inserimos no plano de enfrentamento, é um documento grande que a gente depois pode estar disponibilizando, e que já está desatualizado, né? Por que isso? Quando começou a pandemia, quer dizer, parece que houve um consenso geral de que era preciso fechar as escolas. Isso há 1 ano atrás. Hoje, a gente olhando para lá, talvez a gente tenha que se questionar se foi a melhor decisão que a gente tomou naquela ocasião, né? E hoje, 1 ano depois, a situação está cada vez mais grave, né? Porque a gente está com uma ordem de 10 milhões de casos de Covid aqui no Brasil, né? E cerca de 240 mil vidas perdidas, né? A gente, às vezes, tenta imaginar o que
acontece como um luto de tantas famílias, os sofrimentos dos adoecidos, dos internados, das faltas de equipamentos, seja da atenção básica, da área hospitalar, para atender esse grupo. E a gente só não tem uma situação mais grave do que essa, que é drástica, é trágica, porque nós temos o Sistema Único de Saúde, que é um sistema que atende a todas as pessoas da melhor forma possível e que já vem há alguns anos sendo desfinanciado. Eu acho que isso, a saúde se junta à questão da educação, porque, sobretudo, nesses 2 anos que a gente tem vivido, a questão do financiamento da saúde e da educação, e mais recentemente a gente tem visto também da área de ciência, tecnologia e inovação, que é onde saem as nossas pesquisas, onde os educadores, os professores se aprofundam no conhecimento, os médicos, enfermeiras e todas as pessoas também ganham uma capacidade de pesquisar e avançar. O governo federal atual realmente retira esses recursos. Já vinha do governo anterior e agora graça com um problema mais sério, e a tentativa de acabar com o SUS para valorizar a atenção à saúde do ponto de vista privado, que é quando as pessoas têm que arcar com uma despesa específica para ter acesso ao atendimento de saúde, né? Então, essa crise, ela não é só uma crise sanitária, né? Ela passou a ser uma crise também econômica, porque do ponto de vista de manter as pessoas em casa para atender os protocolos de distanciamento e de outras coisas mais, muitas pessoas deixaram de ir aos seus trabalhos, né? Muitas pessoas não só deixaram, como também perderam, por vários motivos, a sua situação de empregado, né? Estão gravemente com uma economia que não consegue rodar, não consegue ampliar. Não é só a pandemia, ela é criada por decisões políticas de uma política neoliberal que é excludente, né? Que não está voltada para um público mais vulnerável, das populações que estão desassistidas. E cada vez mais essa pandemia mostra essa desigualdade no Brasil. Então, ela também é uma crise social, né, porque ela tem uma divergência muito grande entre os mais ricos, que é um contingente muito pequeno de milionários aqui no país, contra uma população enorme de pessoas vulnerabilizadas, desde as questões de moradia, de acesso a alimento, de trabalho, de acesso à saúde, à educação, enfim, um monte de determinantes sociais da saúde. E é uma crise política, porque claramente a gente tem visto os estudos atuais, o governo federal, durante todo o período, debochou da gravidade de uma doença como o Covid-19, achando que era uma gripezinha, né? Muitas vezes jogando contra os protocolos, como o uso de máscara, né? O uso do álcool gel, o distanciamento, né? Então, ela passa a ser uma crise política também. Então, isso junta tudo para nos dar um contexto, para saber que a nossa luta é muito grande, né? E aí, quando a gente fala em voltar às aulas, esse contexto também pesa muito, né? Durante muito tempo, a gente viu alguns países mais desenvolvidos, na verdade, mantiveram as suas escolas abertas, né? Mas também controlaram shoppings, lugares públicos, bares, restaurantes. Aqui no Brasil, nós tivemos uma inversão, né? A nossa escola foi fechada e as outras instâncias de aglomeração, como nossas praias, os shoppings, restaurantes, bares, academias, né? A gente viu bem, vocês devem ter visto as notícias nesse carnaval, né? Como houve várias festas, né, em que as pessoas sequer usavam máscara, faziam aglomeração. Provavelmente isso daqui a mais 15 a 20 dias vai dar um outro pique de adoecimentos e de mortes, porque essa que a gente viu agora é referente à área de Natal e Ano Novo, que também esse protocolo
foi desrespeitado. E aí, quando a gente fala em voltar às aulas, é muito difícil, porque a vida segue. A gente fala, vamos voltar ao normal. Que normal é esse? Né? A gente já não vai mais encontrar aquela situação que a gente tinha antes de 2020, quando estourou a pandemia. Né? Nós vamos ter, talvez, um reencontro, que é o que eu queria provocar aqui com o grupo nessa conversa, que nós vamos ter que saber o que está acontecendo, nós vamos ter que reinventar, nós vamos ter que entender quem são esses alunos que estão voltando. Antes dele, quem são esses professores que estão voltando? Qual foi a sobrecarga, né, que acumulou ele nas aulas virtuais, como a gente ainda tem dificuldade aqui com lidar com essa plataforma? Imagina nossos professores que tiveram que começar a fazer o seu treinamento tecnológico assim de uma hora para outra, né? Como estão também os gestores, são os diretores, os coordenadores pedagógicos de escolas, de creches, né? Como é que eles respondem a isso? Eu acho que nós não vamos voltar para onde estávamos, né? Agora, é importante que a gente mantenha uma escola viva e que a gente valorize a educação no sentido da gente estar buscando, né, a realidade que a gente tem do papel da escola diante da comunidade. Porque a gente não privou nossas crianças e adolescentes apenas do seu conteúdo curricular, né? A gente está privando da relação social que eles mantêm com seus pares. Querem coisa melhor do que você se identificar com uma pessoa da mesma idade? E isso na creche, né, é algo extremamente importante. Falo creche, mas vai na educação fundamental e média, sem dúvida. Você tem pares, você tem convivência, né? Se existe alguma coisa que pode ter sido beneficiada com relação à pandemia, talvez seja esse reconhecimento do papel importante da escola, desse reconhecimento de valorização da educação, né? Que a gente vê, a gente tem alguns exemplos, né, de mães e crianças que de uma hora para outra tiveram que ficar com seus filhos em casa. A situação ela é muito grave mesmo. Então, assim, não dá também para a gente colocar a escola sozinha nessa decisão. Ela precisa estar com as equipes de saúde da família, por exemplo. Ela tem que estar ligada a uma unidade de saúde, preferencialmente a saúde da família, as clínicas, né? E tem que estar também atuando com uma área do equipamento da assistência social, porque são dimensões que a gente não vai dar conta se esperar que só a escola responda por isso, né? E é preciso também que a gente, ao chamar os professores para a retomada, exista um plano para eles, para recebê-los, né? É importante colocar esses gestores, esses professores, conversando com essa comunidade. Porque eu acho que agora, vocês são educadores, vão me dizer, mas o que talvez menos seja importante é a questão curricular de conteúdo. Mas eu acho que seria o momento da gente juntar na nossa comunidade escolar uma reavaliação do que isso está significando para a vida delas, para a vida da comunidade e para a construção de um novo país, de um novo estado do Rio de Janeiro, de uma nova cidade de cada um nós somos. Então, não dá para a gente fazer isso. Agora, por que a saúde? Ela tem que garantir o cumprimento dos protocolos sanitários. O protocolo é alguma coisa que tem que ser cumprida, e ele vai se adaptar. Então, acho que só a comunidade escolar é que, juntando professores, gestores, pais, familiares e todo esse outro grupo, vão ser capazes de dizer o que é possível fazer. Se aquela escola abre, se aquela creche fecha ou não. Não adianta, não é a Assembleia Legislativa, não é o Executivo e não é o Judiciário, né? Aquela liminar proíbe a reabertura das escolas, ou outra que venha a favor, todas as escolas têm que funcionar, não dá. Se a gente tomar o Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, por exemplo, tem 10 áreas programáticas, 10 CREs, Coordenadorias Regionais de Educação, e 1.000 escolas, a gente tem escolas de todas as modalidades estruturais, digamos assim. A gente tem escolas que estão na comunidade da Rocinha, tem escolas que estão na comunidade do
do Alemão, tem lá na Zona Oeste, mas tem em Copacabana, tem em São Conrado, tem uma outra coisa. Eu acho que é no território que a gente vai conseguir construir essas decisões, né? E para os professores ficarem tranquilos, é importante que a gente ofereça os equipamentos básicos para cumprimento dos protocolos. Eu não vou falar aqui, porque esses protocolos estão cheios de documentos, né? Mas, sobretudo, com a nossa expectativa de vacinas, não é mesmo? A vacina chegou e nós tivemos uma expectativa muito grande. A vacina não é uma ação individual, ela é uma ação coletiva. Cada um que se vacina, a gente, para controlar a epidemia, precisa ter 70% da população brasileira vacinada. E aí vem mais uma atitude genocida do nosso governo federal, que sequer se preparou para adquirir vacinas, adquirir insumos e fazer isso com antecedência, como outros países fizeram. Então, hoje, a vacina é uma esperança, e hoje a gente viu que várias capitais, inclusive aqui o Rio de Janeiro, a vacinação foi suspensa por falta de insumos, quer dizer, não tem vacinas. Isso é uma vergonha, porque o Plano Nacional, já vou terminar, Simone, Plano Nacional de Imunização do Brasil é um exemplo para o mundo, gente. Nós conseguimos construir controles de doenças, a gente não tinha mais sarampo, acabou com a varíola, acabou com a Sabin, que a gente tinha muita gente paralisada por causa de ter tido Sabin, parou com a rubéola, eu atendi muita criança, complicação de rubéola congênita da grávida, e agora o ex-ministro Temporão, na época do H1N1, ainda na gestão de um governo petista, ele conseguiu vacinar 80% da população em 3 meses. Vocês lembram da H1N1, que era aquela gripe, que era grave? Foi em 3 meses, com uma logística do Ministério da Saúde, a gente conseguiu vacinar a população. Hoje, o agravo é que, quanto menos doses vão faltando, pior a gente vai fazendo, porque aconteceu uma tragédia. Não vai dar tempo de falar 10 minutos, eu queria falar um pouco de Manaus. É uma tragédia anunciada e impossível deixar aquilo acontecer. Como é que falta oxigênio? As pessoas não sabiam que que ia faltar? Como é que faltam leitos hospitalares? Como é que faltam os equipamentos? Entendeu? Então, eu acho que é o reforço nosso. Além da gente lidar na comunidade para saber o que está acontecendo e qual é a melhor decisão para a nossa creche, para a nossa escola, quais são as condições que ela tem ou não tem de abrir. Os testes, infelizmente, não funcionaram, né? Eu acho, e o governador da Bahia, esses dias eu li uma notícia de jornal, queria colocar os professores no grupo prioritário de vacinação. Eu acho que a gente tem que ter vacina para 200 milhões da nossa população, do Brasil. Mas nessa escala de que eu vou lá deixar para as perguntas, desculpe, isso, eu acho que nem falar, mas perguntei muita coisa. Desculpe, Simone. Carlos, olha, super te agradeço, muito obrigada. Eu acho que essa sua habilidade que você tem com bisturi, você tem, assim, de costurar as questões da saúde com a educação. Muito obrigada, te agradeço por tudo que você trouxe em sua fala. Eu é que agradeço.